Como se aposentar financeiramente em tempo recorde e sem chance de ter que voltar a trabalhar? Essa é a pergunta que eu vou te responder hoje, tanto de um jeito mais rápido de você chegar, quanto do jeito, quer dizer, mais tradicional de se aposentar financeiramente. E no final do vídeo, eu vou te mostrar o que os influenciadores estão te escondendo para fazer você acreditar que chegar na tal liberdade financeira é mais fácil do que realmente é. E sem isso, você teria que trabalhar até o seu último suspiro. O meu nome é Bruno Pamplona e esse aqui é o Pamplona Clube. Já deixa seu like? Já deixou seu like? Então vamos lá. Quanto tempo demora para ficar financeiramente aposentado? Eu vou te apresentar aqui 3 formas de você se aposentar financeiramente. Eu vou te apresentar a forma tradicional, que é a forma que os grandes gurus, que têm muitos seguidores aí no YouTube, no Instagram, eles ensinam, que é a forma tradicional, uma forma mais lenta de você chegar ao seu objetivo. Vou te apresentar o formato que eu uso, que é fazendo renda com opções, e vou te apresentar uma outra forma, sendo brutalmente honesto com você, com o que você pode esperar da sua trajetória até a liberdade financeira. E essa forma é a principal. Então você tem que assistir até o final desse vídeo, senão você não vai saber a forma principal de você se aposentar. E as premissas que eu vou usar aqui, pessoal, são as seguintes, ó. Vamos supor que você tem um salário de R$ 5.000 e você consegue aí com uma contenção de custos diminuir isso para R$ 4.500 para ter aportes do valor em torno de 10% desses R$ 5.000. Pessoal, se o seu salário é R$ 10.000, é só multiplicar isso aqui por 2. Se o seu salário é R$ 20.000, multiplique isso aqui por 4 e os resultados também. Vai dar no mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Eu vou fazer com R$ 5.000 porque é a faixa onde a maior parte dos brasileiros orbita, ganha 3, 4, 5, 6, R$ 7.000, é o que é a realidade da maior parte dos brasileiros. Então, se você tem um aporte de R$ 500, você consegue ter a sua liberdade financeira utilizando todas essas formas, esses formatos aqui de liberdade financeira que eu vou te apresentar. E aí, pessoal, para se aposentar, né, para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando em aposentadoria, a primeira ideia, antes de ser brutalmente honesto, eu vou usar aqui, ó. Para se aposentar, você precisa ganhar, no mínimo, o valor dos seus custos atuais, que seria de R$ 4.500, tá? Então eu vou levar vocês agora para uma tela, que nessa tela eu vou fazer todos os cálculos de quanto tempo vai demorar para você se aposentar tendo essa estrutura aqui. Ou seja, você sem dinheiro nenhum agora e com essa estrutura de poder fazer aportes aí de 10% do seu salário pelo menos todos os meses. Beleza? Vamos lá para a tela. Pessoal, para fazer essa simulação, eu vou usar aqui esse aplicativo chamado TetaLens, que é o aplicativo que eu uso, inclusive eu contribuo com a construção dele, tá? E aí você pode entrar aqui, ó, e criar uma conta grátis para já começar a utilizar esse simulador de aposentadoria, tá? Então eu vou usar aqui o TetaLens, já estou com uma tela aberta aqui. E aí, pessoal, ó, já coloquei aqui capital inicial, zero, como se não tivesse nada de dinheiro por enquanto e você fosse começar a partir do próximo mês. E o aporte mensal que eu coloquei seria de R$ 500, tá? Ah, aporte cresce ao ano? Eu falei, não, o aporte não vai crescer ao ano, vai continuar sendo de R$ 500. O rendimento mensal, né, o tradicional que as pessoas falam, é de 0,8% ao mês. Mas, Bruno, hoje a gente consegue ganhar um pouco mais que 1% ao mês, porque a Selic está em torno de 15%. Bom, isso não vai acontecer para sempre, então a gente tem que usar uma média longa aí que a gente tenha nos últimos anos. E essa média seria líquido aqui 0,8% ao mês. Beleza. E aí, pessoal, eu coloquei aqui mais ou menos um prazo de 400, olha só que prazo horrível, né? 420 meses, 35 anos de aportes para você poder chegar nesse patrimônio final aqui, tá? Num patrimônio final de 1.712.929, tá? 1,7 milhão aqui, o que proporcionaria uma renda líquida de 13.703, tá? E isso aqui, pessoal, é o que a gente sabe, né, que esse valor aqui são 3 vezes aquele custo que você teria para viver. Então, se a gente pensar que a gente precisa de um custo muito menor aqui, se eu colocar aqui em torno de, vamos lá, 360 meses, 360 meses, a gente teria uma renda de 8.000, então dá para ser um pouquinho menos, e a gente colocar aqui, sei lá, 330 meses, um pouquinho menos, vamos colocar 300 meses. Em 300 meses você já tem uma renda líquida
compatível com seus custos, em torno de R$ 4.900, tá? Mas isso daqui a 35 anos e sem considerar a inflação de todo o período. Ou seja, isso aqui seria uma situação que pareceria que você conseguiu alguma coisa, você gastou quase 30 anos para chegar lá, e ainda vai ter uma renda líquida de R$ 4.959, que provavelmente não vai pagar, claro que não vai pagar os valores que você vai estar consumindo, mesmo que o seu padrão de consumo se mantenha o mesmo. Por quê? Por causa da inflação que corrói o dinheiro. Então, provavelmente, você vai precisar de muito mais que isso para conseguir. Ou seja, essa forma tradicional, sem a parte que eu vou trazer para você, que é brutalmente honesta, ela já demora em torno de 30 anos para você chegar até um valor que possa ser compatível com a aposentadoria, com a liberdade financeira. É isso que eu falei lá no início do vídeo, que você teria que trabalhar provavelmente até o seu último suspiro de vida, tá bom? Então vamos passar, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Para a forma tradicional, a gente duraria aqui aproximadamente 30 anos, tá? 30 anos, pessoal, isso aqui é uma mentirinha, tá? Isso aqui é uma mentirinha, porque quando você ganhasse R$ 5.000 lá na frente, esses R$ 5.000 provavelmente não vão cobrir metade das coisas que você compra hoje, tá? Porque 30 anos de inflação, uma inflação que é de mais ou menos 5,78% ao ano, todos os anos, então vai ter corroído muito o seu dinheiro. Quanto mais anos demora para você chegar aos valores que você quer, menos aqueles valores vão valer, né? E isso é terrível quando a gente pensa em aposentadoria, ou seja, você vai ter que acabar se aposentando pelo INSS, se você tiver direito, e provavelmente muita gente aqui que trabalha como empreendedor e paga só o mínimo vai se aposentar com um salário mínimo, que a gente sabe que não paga nada. Então, a segunda forma, pessoal, é uma forma muito inteligente e é a forma como eu faço. Eu faço uma mistura da renda com opções, mas sendo brutalmente honesto com o que é necessário para fazer essas rendas com opções, tá? Eu vou levar você lá para a tela para você ver como é a simulação desse cenário aqui. Para esse cenário, a gente vai ter aqui a mesma coisa, tá? Zero de capital inicial, o aporte mensal exatamente igual, de R$ 500. E aqui a gente fala que o aporte não cresce ao ano, tá? A gente vai continuar colocando os mesmos R$ 500, mesmo se de repente a nossa renda aumentar, a gente continua colocando os R$ 500, e a gente coloca um rendimento mensal, isso aqui que vai mudar, pessoal, porque 3% ao mês a gente não consegue fazer da forma tradicional, a gente tem que usar renda inteligente com opções. Renda inteligente é o nome do meu curso mais básico e mais fácil de aprender, tá? Que são poucas aulas, você já consegue implantar no mês seguinte já e começar a ganhar dinheiro, tá? Você consegue ganhar 3% ao mês. E aí, pessoal, 3% ao mês vem da onde isso, Bruno? Vem 1% mais ou menos da renda fixa e os outros 2,2, 2,5 até 3% a mais ao mês vem das nossas vendas de opções de venda, vendas de opções de compra. Isso que eu ensino num vídeo que eu vou colocar aqui no final desse vídeo aqui. Eu vou deixar um vídeo disponível para vocês que vocês possam avaliar, né, e entender exatamente como que vocês implementam essa forma de ganhar dinheiro no seu dia a dia. Tá? E aí, pessoal, aqui a gente não colocou nada de IPCA anual, não colocamos taxa de administração, nada, e eu coloquei um prazo aqui de 84 meses, que são exatamente 7 anos. Tá? E olha o resultado aqui, pessoal, o patrimônio final deu em torno de 180 mil. Tá? A gente aportou 42 mil ao longo do período e a gente teve 180 mil de resultado, e esse resultado, como o nosso resultado mensal é de 3% ao mês, e já nos dá uma renda líquida de 5.488 ao mês. Tá? 5.488 ao mês. Então, daria para você entender aqui que em 7 anos você está aposentado. Tá? Mas eu preciso ser brutalmente honesto para você. Se eu fosse um influenciador comum, né, se eu não fosse um professor que tivesse muito compromisso com a verdade absoluta, eu te diria que beleza, vem comigo que em 7 anos, em menos de 7 anos, você já está aposentado e nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Mas acontece que não é bem assim. Então, para ser brutalmente honesto, eu vou voltar primeiro da forma tradicional e depois eu vou mostrar para vocês aqui da nossa forma mais inteligente, né, a forma da renda inteligente,
eu vou trazer para vocês em quanto tempo você consegue de fato ter sua liberdade financeira para nunca mais ter que voltar a trabalhar ou depender do INSS. Vamos primeiro para a parte do tradicional. Primeiro, pessoal, na parte do tradicional, a gente já viu que essa aposentadoria aqui de quase 5 mil é uma aposentadoria de mentirinha. Porque se a gente colocar o IPCA aqui, né, anual, de 5,78%, e ainda colocar aqui o imposto de renda, né, sobre os investimentos, que dá aproximadamente 15%, a gente percebe que esses 619 mil que a gente teria daqui a quase 30 anos, eles vão corresponder a valores atuais em torno de 150 mil. E essa renda líquida, né, essa renda bruta aqui de 4.959, ela vai corresponder aos atuais R$ 1.217. Isso aqui, pessoal, é como se fosse o salário mínimo. Então, daqui a 30 e poucos anos, você teria uma renda de apenas R$ 1.217. Como eu falei lá no início do vídeo, você basicamente teria que trabalhar até o seu último suspiro de vida, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa agora, para ser brutalmente honesto, eu vou levar vocês agora lá para a parte de renda inteligente, né, fazendo renda com opções, que é a forma que eu faço, e vamos colocar também o IPCA anual, 5,78% de IPCA anual, e também aqui os 15% que eu não tinha colocado sobre a renda que eu tiver, tá? 15% sobre a renda. Olha o que acontece aqui também, pessoal. Essa renda líquida que a gente achou que a gente teria, na verdade, ela vai ser uma renda real de 3 mil, menos mal, né? Pelo menos 7 anos depois, eu não vou estar ganhando só o que corresponde a hoje o salário mínimo. Eu vou estar ganhando pelo menos aqui o dobro disso, mas ainda não é suficiente. A gente quer se aposentar para ficar bem, quer se aposentar para ficar melhor. Então, o patrimônio final que a gente teria de 182 mil não seria suficiente. Agora vamos ver, pessoal, quanto tempo a gente demoraria para chegar a realmente a uma aposentadoria que valesse a pena. Aqui, eu vou passar isso aqui para 120 meses. 120 meses são 10 anos, tá? São 10 anos. Olha só, pessoal, como é que já mudou aqui. O patrimônio final seria de 561, que equivalem aos atuais 320 mil, com uma renda líquida de 14.327, que corresponderia a uma renda atual de R$ 8.168,17, tá? R$ 8.168,17, isso aqui já ajustado pelo IPCA. Ou seja, isso aqui já é quase o dobro dos seus custos mensais. Então a gente pode pegar aqui e mudar aqui embaixo, ó, para 100, e vou colocar aqui mais 2 anos, tá? Mais 24 meses. Então 120 mais 24 daria 144. 144 meses são 12 anos. E olha o tanto que fica mais confortável para você viver com um patrimônio final de 1 milhão, tá? Equivalente aos atuais 590 mil, e uma renda líquida de 29.563,12, que vai corresponder a 15 mil reais, falando em valores atuais, ou seja, 3 vezes mais do que os seus custos. Então, aqui sim, pessoal, sendo brutalmente honesto, dizendo o seguinte, ó, você vai investir 500 ao mês, você não vai aumentar, você vai ganhar uma média, tá, que também não é constante, de 3% ao mês, às vezes é mais, às vezes é menos, você vai ter um IPCA anual que vai corroer o seu dinheiro 5,78%, você vai ter um imposto de renda, né, sobre essa sua renda financeira de 15%, você vai demorar 12 anos para chegar até esse valor aqui, mas esse valor vai te compensar porque ele vai pagar 3 vezes os seus custos mensais atuais, mesmo sendo corrigido pelo IPCA. Isso aqui é de fato uma aposentadoria real, e isso demorou 12 meses para acontecer. E aí vamos lá para outra tela para a gente fazer a conclusão desse vídeo. Então, para uma aposentadoria tranquila, você vai precisar de ter 12 meses do seu custo livre de risco, né? E aí pensando no caso que a gente está falando lá dos 5 mil reais, né? Você vai fazer suas contas aí com a seu próprio dinheiro, seu próprio salário, seus próprios custos. A gente teria aqui em torno de 60 mil reais, tá? Eu estou colocando até com o salário completo de 5 mil. Você precisaria disso aqui investido livre de risco, ou seja, para que fosse um lugar que, em caso de emergência,
você precisasse pegar. Ou seja, um mês ou outro, na estratégia que você não conseguisse fazer ali os seus 2, 3%, você precisaria usar esse capital que está investido livre de risco. No mês seguinte, ou 2, 3 meses depois, quando você voltasse a conseguir gerar renda de 3% ou até mais que 3%, você poderia repor esses seus 12 meses de custo, enquanto você, por causa daqueles meses que você utilizou. E você também tem que ter capital suficiente para gerar, pelo menos aqui, o dobro dos seus custos. Né? No caso que a gente viu, que eu trouxe aqui para vocês, vocês estavam com 3 vezes, né, os seus custos, mas com o dobro dos seus custos é quase impossível que você, se esse valor, né, cobrir os seus custos, é quase impossível que você tenha que voltar um dia a trabalhar ou a depender do INSS. Então, essa é a aposentadoria brutalmente honesta que a gente consegue proporcionar aí para vocês em 12 anos, tá? Eu poderia chegar aqui para vocês e falar que é em 7 anos, poderia falar que é em 4 anos, em 3 anos, porque o cálculo aceita tudo. É só colocar aqui, eu consigo fazer uma renda de 5%, eu posso falar que não tem nada a ver esse negócio de inflação, eu podia falar que você não precisa pagar também 15% da renda que você faz financeiramente, e aí você ia ficar achando que ia se aposenta em 3 anos, ia começar e depois ia se decepcionar. O que você achou de eu ser brutalmente honesto? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que você achou sobre essa honestidade brutal. E também me diga se você acha que é melhor fazer a renda tradicional ou a renda inteligente, que é o que eu deixo o link aqui embaixo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês um vídeo em que eu ensino o básico de como se faz essa operação que rende em torno de 3% ao mês. Um abraço e até o próximo vídeo.